Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, 8h31 pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, 28 de março. Vamos de destaques. Autor de ataque em escola em São Paulo é levado para a Fundação Casa. Adolescente que matou professora demonstrou frieza em depoimento. Nos Estados Unidos, mais uma chacina em escola deixa 6 mortos. Benjamin Netanyahu adia a reforma do judiciário em Israel após protestos em massa. Entre o sonho e a realidade, você vai conhecer o desafio de brasileiros que se aventuraram em construir uma vida em terras estrangeiras. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O menor que matou uma professora em uma escola de São Paulo demonstrou frieza durante o depoimento prestado à polícia. Na casa do adolescente foram apreendidas máscaras, uma pistola e alguns bilhetes. Vamos conferir. O depoimento do adolescente de 13 anos, apreendido após matar uma professora de 71 anos e ferir outras 4 pessoas com facadas em uma escola de São Paulo, nesta segunda-feira, chamou a atenção pela frieza. Ele foi ouvido no 34º Departamento Policial, na Vila Sônia, na zona oeste da capital paulista. Segundo o delegado responsável, o menor não demonstrou muita emoção e nem arrependimento durante o depoimento. Ele falou na presença dos pais e de advogados e admitiu ter cometido os ataques. Os policiais civis foram até a casa do rapaz, onde localizaram e apreenderam uma pistola de pressão, conhecida como Airsoft, além de máscaras e alguns bilhetes. O delegado informa que a motivação do crime ainda não está clara. Os investigadores ainda precisam ouvir mais pessoas e verificar o material da internet. A intenção é entender o que aconteceu antes do crime. Após depor, o menor foi submetido a exame de corpo e delito no Instituto Médico Legal. A vítima fatal era a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos. Segundo testemunhas, ela fazia a chamada no momento em que foi atacada pelas costas, sem chance de defesa. Entre os 4 feridos estão 3 professoras e um aluno, que não correm risco de morte. Uma professora de educação física foi responsável por imobilizar o garoto e interromper o ataque. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a professora se aproxima do agressor e o domina, com um golpe mata-leão, enquanto outra professora retira a arma da mão dele. A Escola Estadual Tomásia Montoro vai ficar fechada por pelo menos uma semana. O governo do estado também decretou luto de 3 dias pela morte da professora Elizabeth. Nos Estados Unidos, mais uma chacina. O caso também aconteceu em uma escola e deixou 6 mortos, 3 crianças e 3 adultos. O presidente americano Joe Biden elogiou as forças de segurança pela agilidade com que reagiram ao crime, que classificou como repugnante. Um massacre que voltou a abrir o debate sobre os estragos causados pelas armas de fogo no país. Segundo o chefe da polícia local, John Drake, a chacina foi cometida por Audrey Hale, de 28 anos, que acabou morto pelas forças de segurança. Com pelo menos 2 fuzis, Audrey entrou por uma porta secundária da Covenant School, passou pelo térreo e subiu ao primeiro andar, atirando várias vezes. 3 alunos entre 8 e 9 anos e 3 adultos entre 60 e 61 anos foram mortos. O presidente americano Joe Biden elogiou as forças de segurança pela agilidade com que reagiram ao ataque. É doentio, sabemos que várias pessoas não sobreviveram, incluindo crianças. É de partir o coração, o pior pesadelo de uma família. Quero elogiar a polícia que respondeu com uma rapidez incrível, acabando com o perigo em minutos. Estamos monitorando essa situação de perto. Isso está destruindo nossas comunidades, destruindo a alma dessa nação, destruindo a própria alma da nação. E temos que fazer mais para proteger nossas escolas, para que não sejam transformadas em prisões. Apelo novamente ao Congresso para aprovar minha proibição de armas de assalto. Já é hora de começarmos a fazer mais progressos. The shooter in this situation reportedly had 2 assault weapons and a pistol, 2 AK-47. So I call on Congress again to pass my assault weapons ban. It's about time that we began to make some more progress. A polícia revistou a residência de Audrey e encontrou um mapa com acessos à escola e um manifesto, o que sugere que o ataque foi premeditado.
Mudando de assunto, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, passa hoje por um procedimento para a retirada de um cálculo renal em um hospital de Londres. Ele está na Europa para uma série de encontros com investidores e empresários e foi hospitalizado na noite desta segunda-feira. A pedra nos rins é uma formação endurecida por conta do acúmulo de cristais resistentes na urina. O governador relatou que costuma ter crises renais com frequência, mas que dessa vez a dor foi muito intensa, muito forte. O secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, o representará nos encontros programados para essa terça-feira em Londres e na quarta-feira em Madrid, na Espanha. Os preços médios do aluguel no Brasil dispararam nos últimos meses. Segundo o índice Fipzap, em 12 meses, a alta acumulada está acima de 17%. Em fevereiro, a alta foi de 1,61% e esse foi o 8º mês seguido de avanço nos preços. Em um ano, o aumento acumulado é de 17,05%. De acordo com o indicador, todas as 11 capitais avaliadas registraram alta no mês, com destaque para Florianópolis e Goiânia, que tiveram avanços de mais de 4% no período. Em 12 meses, Florianópolis acumula alta de 33,36% e Goiânia de 31,23%. Segundo especialistas, grande parte dos aumentos vistos nos últimos meses se deve ao fato dos proprietários buscarem uma recomposição de preços, após fazerem reajustes mais amenos durante a pandemia. Aliado a isso, a procura por imóveis em centros comerciais também aumentou com a retomada das atividades presenciais. E, por fim, também houve variação nos indexadores de aluguel. Depois de 2 semanas e diversas reuniões, a nova decisão sobre o teto dos juros dessa taxa deve sair hoje. Em 13 de março foi aprovada uma diminuição do limite de juros para essas operações, de 2,14% para 1,70% ao mês. Com a decisão, os bancos públicos e privados interromperam a concessão de consignado com a justificativa que não conseguiam suportar a operação por conta do custo. Mas a suspensão foi prejudicial para quem contava com o crédito. A intenção agora é alterar a taxa para atender os dois lados sem prejuízos. E está chegando ao fim o mutirão de renegociação de dívidas com os bancos e financeiras. Se você precisa colocar as contas em dia, confira mais informações agora com a repórter Bruna de Jaimo. O prazo para renegociação de dívidas vai até o dia 31 de março, sexta-feira. A ação foi promovida pela Febraban em parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor e os Procons. Desde o dia 1º de março, os clientes podem negociar as suas dívidas diretamente com os bancos e financeiras através de diversos canais de atendimento. A renegociação é possível para dívidas com cartão de crédito, crédito consignado, cheque especial, empréstimo pessoal e outras modalidades. Não é possível negociar dívidas que têm bens como garantias, como é o caso de veículos, motos, inclusive imóveis. Lembrando que para negociar é preciso estar inadimplente. A última edição do mutirão havia sido realizada em novembro de 2022 e foram negociados mais de 2.300.000 contratos. A próxima edição está prevista para acontecer em novembro. Os dados mais recentes sobre inadimplência mostram que 65 milhões de brasileiros têm dívidas ativas. Em 2022 foi registrada uma alta. Em dezembro, 77% dos brasileiros tinham alguma dívida em aberto. Essa é a 4ª alta consecutiva. De São Paulo, Bruna de Jaimo. Veja a seguir, Benjamin Netanyahu adia a reforma do judiciário em Israel após protestos em massa. Entre o sonho e a realidade, a gente mostra o desafio de brasileiros que se aventuraram em construir uma vida em terras estrangeiras. Não perca, nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques internacionais. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou uma pausa no processo de aprovação da reforma judicial que está sendo avaliada no parlamento.
A proposta tem sido muito criticada dentro e fora de Israel, levando a uma onda de protestos em todo o país. Milhares de manifestantes se concentraram nesta segunda-feira perto do parlamento em Jerusalém para protestar contra o projeto. Após semanas de manifestações, Netanyahu anunciou que a adoção definitiva dos diferentes projetos de lei foi adiada para a próxima sessão parlamentar, após o feriado da Páscoa, cedendo em parte às exigências dos opositores. Por um senso de responsabilidade nacional, por uma vontade de evitar uma ruptura entre nosso povo, decidi pausar a segunda e terceira leituras do projeto de lei nesta sessão do Knesset, a fim de dar tempo e alcançar esse amplo consenso. Após o anúncio, a Histadrut, principal confederação sindical de Israel, informou o fim da greve geral convocada horas antes para a terça-feira. Nosso caminho é justo. Hoje, a grande maioria do público reconhece a urgência da reforma democrática do sistema judicial. Não permitiremos que ninguém roube o povo de sua livre escolha. E, embora não desistamos do caminho para o qual fomos eleitos, faremos o esforço para alcançar um amplo acordo. Ao longo do dia, apoiadores do primeiro-ministro também organizaram protestos a favor da reforma judicial, gerando temores de enfrentamento entre os dois lados. A iniciativa impulsionada pelo governo de Netanyahu, um dos mais à direita da história de Israel, busca aumentar o poder dos políticos sobre o dos juízes e diminuir o papel da Suprema Corte. Críticos veem ameaças à separação dos poderes e o caráter democrático do Estado de Israel. O Conselho de Segurança da ONU rejeitou uma resolução russa que pedia a criação de uma comissão de investigação internacional independente sobre a sabotagem dos gasodutos submarinos Nord Stream. Em setembro do ano passado, o fornecimento de gás da Rússia para a Europa foi interrompido por conta de vazamentos causados por uma explosão. O texto recebeu 3 votos a favor, da Rússia, da China e do Brasil. Os outros 12 países se abstiveram. A resolução russa era copatrocinada pela China e por países não membros do Conselho, como Belarus, Coreia do Norte, Venezuela e Síria. Esses países pediam ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a criação de uma comissão para realizar uma investigação internacional transparente e imparcial sobre todos os aspectos da sabotagem dos gasodutos, assim como a identificação dos autores, os mandantes, organizadores e cúmplices. A Rússia considera ter sido afastada das investigações realizadas por Suécia, Alemanha e Dinamarca sobre a sabotagem ocorrida em 26 de setembro de 2022, quando as explosões submarinas da tubulação que transporta gás russo para a Europa provocaram grandes vazamentos de gás. No México, várias pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na noite desta segunda-feira durante um incêndio em um prédio do Instituto Nacional de Migração do país. O edifício fica na cidade de Juárez, na região de fronteira entre os Estados Unidos e o México. Haviam cerca de 70 pessoas no local durante o incêndio, a maioria venezuelanos. A imprensa mexicana fala em mais de 37 mortos, mas o número de vítimas oficial ainda não foi confirmado. Além dos mortos, dezenas de pessoas ficaram feridas ou sofreram complicações causadas pela inalação de fumaça. Equipes de bombeiros da Guarda Nacional e voluntários foram chamados para operar nos serviços de combate a chamas e resgate das vítimas. O Instituto Nacional de Migração faz parte do governo mexicano e é responsável por aplicar a legislação migratória, atendendo estrangeiros que buscam ingressar no país. Nesta segunda-feira, dia 27 de março, foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Intestino. Poderia ser só uma data para incentivar a prevenção, mas ela traz também preocupações. O número de internações por conta da doença mais do que dobrou em 10 anos. Os motivos para o aumento variam entre alimentação e sedentarismo. O levantamento inédito foi realizado pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, Sociedade Brasileira de Coloproctologia e Federação Brasileira de Gastroenterologia. Nele, foi possível analisar que, independentemente de onde os novos casos de câncer pesquisados começassem, o resultado era gerado, em suma maioria, por 2 fatores: a alimentação e o estilo de vida.
Os médicos explicaram durante o estudo que o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e a redução do consumo de fibras, somados a sedentarismo, tabagismo e alcoolismo, são as principais causas do crescimento dos cânceres intestinais. E os registros de internação trazem números alarmantes. Entre 2012 e 2022, somente no SUS, foram 657.183 hospitalizações por conta da doença. Neste mesmo período, foi observado um crescimento de 64% das internações, que, por sua vez, levam os especialistas a acreditar que o problema é ainda maior, já que o consumo de ultraprocessados tem aumentado de maneira relevante, assim como o sedentarismo da população brasileira. Dessa forma, os médicos reforçam que hábitos relacionados à dieta, controle do peso e atividade física podem reduzir o risco de desenvolvimento do câncer coloretal. Mudar alguns desses comportamentos pode ser difícil, mas fazer essas mudanças ainda ajuda a diminuir o risco de muitos outros tipos de câncer, bem como de outros problemas graves, como doenças cardíacas e diabetes. E para este ano, a campanha de conscientização e prevenção ao câncer de intestino tem como slogan "Saúde é prevenção. Cuide de você. Evite o câncer de intestino". Além da chamada prevenção primária, com recomendações para que as pessoas se alimentem bem, se exercitem e não consumam álcool em excesso, os especialistas falam também da importância da prevenção secundária, que é a realização de exames periódicos de colonoscopia para quem tem mais de 45 anos. E vamos falar um pouquinho agora de futebol. Afinal, foram sorteados ontem os grupos da primeira fase da Copa Libertadores da América. Vamos ver quais serão os adversários dos 7 times brasileiros que estão na disputa. Grupo A, Flamengo do Brasil, atual campeão. O Racing da Argentina, o Alcas do Equador e o Ñublense do Chile. Grupo B, Nacional do Uruguai, Internacional do Brasil, Metropolitanos da Venezuela e Independente Medellín da Colômbia. Grupo C, Palmeiras do Brasil, Barcelona, Equador, Bolívar da Bolívia e Cerro Porteño do Paraguai. Grupo D, River Plate da Argentina, Fluminense do Brasil, The Strongest da Bolívia e Sporting Cristal do Peru. Grupo E, Independente del Valle do Equador, Corinthians do Brasil, Argentinos Júniors da Argentina e o Liverpool do Uruguai. Grupo F, Boca Juniors Argentina, Colo-Colo do Chile, Monáguas Venezuela e Deportivo Pereira da Colômbia. Grupo G, Atlético Paranaense do Brasil, Libertad Paraguai, Alianza Lima do Peru e Atlético Mineiro também do Brasil. Grupo H, Olímpia do Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia, Melgar do Peru e Patronato da Argentina. A fase de grupos da Copa Libertadores da América começa já na próxima semana, dia 4 de abril. E a grande final está marcada para o dia 11 de novembro no Maracanã, tem data e local. E a nossa torcida, é claro, é para que 2 times brasileiros estejam na disputa do título. Muitos brasileiros acreditam que a chance de sucesso profissional e financeiro está bem longe daqui, quem sabe do outro lado do oceano. E com esse pensamento tem crescido cada vez mais o número de brasileiros que decidem morar no exterior. Mas ao chegarem em uma terra estranha, aí é que começa o desafio da adaptação. Idioma diferente, choque cultural e o mercado de trabalho. Esses são só alguns dos problemas a serem superados. Vamos conferir agora histórias de pessoas que se abriram para viver essa aventura. A reportagem é da Bruna de Jaimo. Um mundo de possibilidades. Culturas, hábitos, culinária, paisagens, tudo diferente do Brasil. Tudo novo. Quem escolhe viajar dificilmente perde o encanto pelo destino escolhido. Mas quem vai para emigrar precisa estar preparado. E foi justamente isso que a Márcia fez. Foi para a Austrália com a cara e a coragem, sem saber o que faria por lá para se sustentar. Minha ideia tinha que ser um país que tivesse aberto para a imigração, porque a minha vontade é, eu vou com tudo. Chega lá, se eu gostar, eu fico. Então, esse país tinha que ter oportunidade de eu entrar legalizada,
precisava ter oportunidade de emprego e precisava ter oportunidade de migrar. Praticamente foram só essas 3 únicas coisas que eu pensei. Eu não pensei na época assim, preciso poder de compra. Eu não entendia de poder de compra, eu não entendia de se o salário mínimo era suficiente para cobrir minhas contas. Não tive esse aprofundamento. E não é que deu certo? Ela está lá já faz mais de 20 anos e precisou se dedicar muito para manter o sonho vivo. Ela descobriu o caminho das pedras e abriu espaço para que muitas pessoas conseguissem ir para o país sem precisarem deixar a sua profissão de formação. E até mesmo quem já estava lá, mas determinado a voltar, conseguiu encontrar uma solução e permanecer no país. Eu atualizei meu LinkedIn, atualizei meu currículo, fiz um mapa, que ela tem um mapa, né, de quem quer realmente migrar. E aí, no Covid, foi quando eu realmente falei, chega, agora não tem mais opção. Ou eu volto para o Brasil, ou eu fico na Austrália. E aí foi quando eu fiz a mentoria também. E eu estava decidida que ia ficar na Austrália. Decidi, estava certo, fiz a mentoria e com 3 meses eu já consegui meu primeiro emprego como fonoaudióloga assistente. O processo para conseguir se estabilizar fora do país nativo vai muito mais além do que a paixão pelo lugar escolhido. Antes de entrar no avião, é necessário se certificar de que toda a documentação está correta e não esquecer de levar na mala um bom inglês, habilidades profissionais e deixar no Brasil os hábitos de trabalho que nós já conhecemos, porque em outros países as habilidades comportamentais são tão valorizadas quanto as habilidades profissionais. O Fábio e a Rayane são casados há 12 anos e durante a pandemia eles decidiram ir em busca de novas oportunidades. E foi quando começaram a se planejar para morar em outro país. Primeiro foi necessário escolher o destino final e depois se programar para a mudança acontecer. Como a gente vai fazer na questão de reserva de dinheiro, enfim, a gente começou a procurar novos caminhos, novos empregos até, né? Foi uma questão da gente ter vindo para São Paulo, foi essa possibilidade de poder ganhar melhor para que a gente pudesse migrar mesmo. A viagem deles já era para ter acontecido, mas eles precisaram adiar porque a Rayane descobriu que estava grávida. E a viagem da família ainda vai acontecer, mas está prevista para janeiro de 2024. A expectativa deles é muito grande, já que estão há mais de 2 anos investindo e se organizando para viver em um novo país. E durante toda a preparação, o que não pode ficar de lado é a preparação psicológica. A Grace sofreu bastante no começo da adaptação dela e chegava a ficar dias sem falar uma palavra. Foi difícil, foi desafiador. Eu acho que foi um momento onde eu me senti mais triste, depressiva, humilhada da minha vida. Porque você sente que não tem família, que não fala a língua, então você fica em silêncio total. E aí penso, eu, uma pessoa que gosta de comunicar, totalmente em silêncio. A gente era de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, tinha 35 mil habitantes só. Essa fase de mudança para São Paulo, uma megalópole, a gente já deixou a família para lá e isso já não tem sido uma coisa tão dolorosa quanto seria se talvez eu estivesse já para a Austrália. Não que a gente não sinta falta, mas esse período foi uma adaptação desse distanciamento que a gente vai ter. Transformar o sonho de viver fora do Brasil em realidade exige informação, dedicação e, acima de tudo, coragem. Mas a experiência promete ser recompensadora. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até lá!